Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos no nosso estudo do Livro dos Espíritos, na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Agradecemos a paciência, a tolerância e a companhia de todos os irmãos encarnados e desencarnados que vêm conosco nesse estudo falarmos de Jesus e dos seus ensinamentos da verdade. A Dani vai ler para a gente uma mensagem do livro Vigiai e Orai. Depois a Carol vai nos ajudar na continuidade do nosso estudo hoje. Que Deus nos ampare a todos, que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de hoje. Perseverança. Perseverança é esforço continuado, sem esmorecimento algum. É obra de paciência e determinação no que se pretende alcançar. Quem desanima não conclui qualquer tarefa. Quem não persiste no que faz, deixando com frequência uma coisa por outra, nada consegue produzir. Toda construção sólida demanda tempo. As edificações espirituais requerem disciplina. Se a semente germina relativamente depressa, custa-lhe produzir. Quem não se fixa em determinada atividade, não logra, em parte alguma, o êxito que almeja. A inconstância é um desperdício de energias. A perseverança é capaz de transformar a atividade considerada de menor importância em tarefa indispensável. Vamos lá. Agradecendo muito a equipe de Dr. Pedro Luiz, ao Mestre Jesus. Vamos fazer a nossa prece inicial, lembrando que todos nós, em conjunto, vibrando para o nosso planeta nas bênçãos de Jesus, para que passe logo, essa pandemia, as dificuldades e as dores. É importante estarmos sintonizados neste amor do Cristo. Todos nós, Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que agradecemos a presença dessa alegria dos amigos espirituais, do Mestre Jesus e de toda a equipe de Dr. Pedro Luiz. Bons espíritos, sábios e benevolentes, na vossa luz de amor, clareia, Senhor, esquenta, Senhor, o sol do amor em nossos corações. Que os nossos pensamentos possam vibrar no mais alto, na natureza, na beleza que permitiste construir neste país, neste planeta, neste universo que pincela as estrelas e renova a nossa esperança. Abre, Senhor, os caminhos que não estamos conseguindo enxergar, mas fortalece em cada um de nós o raio da esperança, da força e da fé. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos não só acreditar, mas praticar a esperança do bem maior. Que sejamos capazes de entender que somos todos um, que a maior essência de Cristo em nós é o olhar e o amor do próximo, mas é o amor puro, é o amor em sentir a alegria do outro, em sentir a alegria de tirar a dor do outro. Somos todos um só. Em nome de Deus, em nome de Jesus, ampara os que trabalham nos hospitais, ampara os irmãos que precisam partir para uma nova morada, para o plano maior. Ampara, Senhor, todos nós que aqui estamos, aflitos, inseguros, com medo, que a chama do Teu amor nos fortaleça e que nós, através da alegria que nós possamos causar e dar ao próximo, tudo isso vai embora, toda insegurança vai embora, porque o Teu amor acende a luz em cada um de nós. Que a paz e a esperança se façam na nossa capacidade de praticarmos a caridade com amor e fraternidade. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo, capítulo 12 da perfeição moral, virtudes e os vícios. Questão 899. Pergunta: qual o mais culpado de dois homens ricos
que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui? Resposta: aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer, a dor a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece, porém, como frequentemente sucede, já dela se não lembra. Miramês, mais culpado. Ser rico não é ter felicidade, nem tampouco sofrer o inferno na alma. O ouro não pensa e não sente, apenas obedece aos sentimentos de quem o utiliza. A riqueza é abençoada, dependendo de quem a direciona, e a pobreza ensina a criatura a usar os bens materiais quando os possuir. Se já sofres também, esquecendo os infortúnios dos outros, serás julgado pelo tribunal da consciência, que é implacável nos teus caminhos. Cumpre o teu dever em todos os rumos da tua existência, amando a todos, sem exigir amor, e perdoando, sem exigir perdão. Não faças o bem exigindo o bem, ou pela satisfação pessoal. Ama, e tudo te será dado por misericórdia. A vida vê o que estás fazendo em favor dos que sofrem, e isso basta para a tua paz de coração. Pois é. A questão 899, nós estamos no tópico da perfeição moral, falando de virtudes e vícios. E a questão 899, ela nos confronta, né? Foi perguntado para os bons espíritos, o espírito da verdade, né? Qual seria o mais culpado? Aquele que já nasceu, que gasta, né? Emprega exclusivamente para o seu prazer pessoal essas riquezas? Mas qual que é o mais culpado? Aquele que já nasceu com posses e tendo tudo, ou aquele que com o seu trabalho adquiriu a riqueza? E aí os amigos espirituais, né, vêm nos responder: aquele que conheceu os sofrimentos, porque ele sabe o que é sofrer. A dor que nenhum alívio ele procura dar, que ele já conhece, né, ele já dela não se lembra. Meus irmãos, isso é muito sério. Sabe por quê? O que acontece conosco, a maioria de nós? Por que a maioria no planeta passa por grandes limitações de recursos físicos? Todos nós somos viajores do plano maior, criação de Deus e divina, que recebemos a alegria de um corpo e poder renascer. E aqui podermos praticar, reparar o mal que fizemos em outras eras. Nenhum de nós fomos injustiçados pelas faltas financeiras, pela dificuldade, pela doença que nós passamos. Muitas vezes julgamos erradamente sobre a riqueza. A responsabilidade com que aqueles que recebem já nascem em berço de ouro precisam administrar, gerar empregos. O dinheiro tem que ser utilizado para que se façam pesquisas, para que se criem novas tecnologias, para que se descubram métodos de se curar doenças, de viver melhor, de produzir mais, de prejudicar menos o meio ambiente. O dinheiro é de uma riqueza que tem o seu valor quando ela é utilizada com dignidade para o bem de quem a possui e para toda a coletividade. Então, basta nós lembrarmos quantos milhões de pessoas, hoje mais de 800 milhões de pessoas, só tiveram uma refeição ou às vezes nem isso. Então, quando nós refletimos sobre isso, o que é mais culpado? E lembrando que todos nós que estamos reencarnados, pelas centenas de reencarnações pelas quais já passamos, por isso que a gente fala que há de chegar os tempos, né? Que neste momento nós temos que provar o nosso sim, sim, o não, não, porque todos nós que estamos no planeta Terra já passamos por centenas de reencarnações. Todos nós já tivemos oportunidade de renascer com dinheiro, sem dinheiro, com beleza, sem beleza, com poder e com menos poder. Então, o que está acontecendo? Qual que é a grande importância de tudo isso? Quando nós nascemos pelo véu do esquecimento,
com uma condição financeira e nunca passamos por uma necessidade física, isso não quer dizer que não haja sofrimento e não haja dor. Quando não passamos por uma necessidade de fome, de privação mesmo, de não ter o que vestir, de passar frio, né? Quando nós não sentimos isso na pele, é diferente daquele irmão, de nós, quando, tendo passado por todas as dificuldades, passamos fome, fomos humilhados, fomos subjugados, passamos frio, tivemos vontade de comer algo que a gente não podia comprar, tivemos vontade de ter algo que a gente não podia ter. E quando nós, com o nosso esforço, o nosso trabalho, adquirimos isso, e em função do que nós adquirimos, eu ignoro aquele que passa falta, em função disso, eu acho que eu batalhei, que nós fomos, quando nós julgamos muito quando nós achamos que fomos merecedores e que só cabe a nós tudo que nós alcançamos e não enxergamos a dor do outro, isso é muito sério. O que nós percebemos, e tem um grande, né, estudo sobre isso, e certa feita eu estava conversando com uma assistente social de uma escola, e ela dizia o seguinte, que determinados alunos passavam muita dificuldade e eram de uma luta e de uma loucura. Quando eles já estavam no final do curso, já estavam empregados, já estavam melhores, eles já tinham toda uma postura diferenciada, já eram mais, menosprezavam mais. Para cada um de nós é entendermos a nossa miséria moral. A miséria não é financeira, ela é moral. Porque quem já passou a dor e subjuga a dor do outro, nós estamos sendo muito pior do que aquele que faz o mal. Porque a gente já sentiu na pele e exatamente por sentir, a gente ainda não consegue, a gente ignora no outro, não conseguir sentir empatia. Neste momento, a dor não foi o remédio necessário para nos tornar melhor. Não podemos esquecer que a doença, as dificuldades, as humilhações, as privações pelas quais devemos passar são ensinamentos para nos educar, para nos tornar melhores. E se nós passamos por essas dificuldades e não melhoramos, a situação volta de uma forma extremamente complicada, porque os frutos que nós estamos colhendo se tornam espinhos, porque nós não semeamos flores. Então, gente, vale muito a pena a gente lembrar de aquelas pessoas que não esquecem o que foram, né? Aquelas pessoas que buscam. Bill Gates, hoje ele é um dos homens um dos mais ricos do mundo, né? Ele nunca foi pobre. Ele nunca foi pobre. Steve Jobs foi, Bill Gates não. E Bill Gates, qual que é a grande preocupação? Independente do que ele está doando agora, o que ele mais está doando dinheiro neste momento é para quem? Pesquisa e laboratório. E ele, muito antes de qualquer pandemia, ele criou a fundação Melinda, né? Bill Gates e Melinda, para quê? Porque o sonho dele, a meta, porque ele trabalha com meta, a meta dele era que em nenhum país deste planeta, principalmente na África, ninguém mais teria poliomielite. Ele montou a fundação, fez um desafio para os estudantes americanos lá da Califórnia. Quem descobrisse uma forma de manter caminhões refrigerados com o mínimo de água, porque as vacinas precisavam ficar congeladas em um lugar frio, e na África se roda muitos quilômetros sem uma condição de renovar a água. Ele prometeu $1 milhão e ele pagou $1 milhão para os estudantes de engenharia na Califórnia, que desenvolveram o meio do caminhão andar milhares de quilômetros com pouquíssima água, mas mantendo a refrigeração da vacina. Este, mesmo nascendo rico, mesmo tendo as oportunidades de se tornado rico, ele ainda consegue enxergar a dor do outro. E ele trabalha por ela. A mediocridade é quando nós, né, alcançamos algum patamar e pisamos no outro. O que nós podemos falar? Quais são as 3
condições que todo espírito que quer melhorar implora para não vir: riqueza, beleza e poder. Então, aquele que, quando almeja chegar num lugar para pisar no outro, aquele que passa a vida inteira planejando uma vingança, ele está deformando sua condição perispiritual e espiritual. Então, diante disso, a grande riqueza que nós temos é aquilo que Emmanuel sempre disse: se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente passará por ela. E vai passar de uma forma muito pior. Porque se nos é dada a oportunidade de enriquecer e de melhorarmos, né, de chegarmos a alcançar algo maior, e a gente ignora o outro, que situação a gente vem? Né? Hoje, muitas pessoas, né, a gente pensa assim: ai, a escravidão foi horrível. Quem foram nossos irmãos que reencarnaram na condição de escravo? Quem hoje são as pessoas de grande miséria, que passam por grandes dificuldades? Né? Então, na verdade, nós, conforme vamos vivendo cada dia de nossa vida, nós estamos construindo o padrão energético da nossa próxima reencarnação. Viver desta forma, não pensando no dia de amanhã, nos torna muito pequeno. Nessa questão, qual é o que tem mais culpado, que esbanja a riqueza? Né? Aquele que já sentiu na pele o sofrimento e ignora o outro. Olha, teve um médico que ele teve uma aluna e ele morria de dor da aluna, porque como um professor de uma universidade federal, ele era dono de um laboratório. Ele viu a dificuldade da aluna, que ela não conseguia comprar um livro. O que ele fez? Deu um emprego para ela e falou com ela o seguinte: pagou ela um salário bom, um pouco acima da média, para ela dar conta de pagar o aluguel na capital, continuar o estudo, e ela trabalhava no horário que pudesse, e para ajudá-la. E aí, o que aconteceu com essa jovem? Essa jovem forma, no ano que ela formou em medicina, ela saiu do laboratório e levou na justiça trabalhista este professor e chefe dela do laboratório, pedindo indenizações trabalhistas, porque ela achou desaforo. Ela começou a pedir mais coisas. Então, quem passa pela dificuldade e não aprende com ela, né, está construindo, né, está tendo a oportunidade de melhorar e ajudar ao próximo. Esses hoje que vêm com grandes fortunas, eles administram muito, eles não têm sossego, eles trabalham muito mais. O patrão, o dono da empresa, ele não tem paz. Ele muitas vezes não usufrui dessa riqueza. Numa das empresas que eu trabalhei, um senhor muito importante na cidade, rico, fez uma turnê na Europa, pela primeira vez na vida. E quando ele voltou, ele foi conversar com a pessoa que trabalhava no almoxarifado da empresa. E ela falou: nossa, você não sabe como é que estava todo mundo com inveja do senhor na Europa, com a sua família toda. E a gente aqui só pensando que beleza ter dinheiro, rodando a Europa inteira, passeando, né? E aí, ele olhou no fundo dos olhos dela e disse o seguinte: nunca fui feliz, minha filha, nunca fui feliz. Então, nos faz lembrar que os responsáveis, Deus dá os talentos, Deus dá a riqueza, Deus coloca o dinheiro na mão dos que são responsáveis, que vão saber administrar para gerar alimento para a sociedade, para gerar remédio para a sociedade. Mais do que nunca, nós estávamos conversando aqui agora, nunca se fez tanta caridade, as grandes empresas nunca se doou tanto. Então, gente, e nós, quando nós melhoramos no emprego, quando a gente consegue... Já viu aquela famosa brincadeira que a gente faz? Ih, fulano subiu no tijolo, ninguém está dando conta. Nem ficou rico e já está humilhando as pessoas. Eu tive a oportunidade de conviver uma vez com duas pessoas e elas estavam brigando ferrenhamente porque elas queriam comprar, financiar sua casa, uma no bairro tal e a outra no bairro tal. Os dois bairros são longe, gente. O vento faz a curva. E a arrogância com que uma falava com a outra, porque o meu bairro é melhor do que o seu. Eu olhei e falei: Jesus, olha como nós somos.
Olha onde nós somos capazes de chegar quando nós achamos que nós somos superiores ou estamos em condição superior, né? Então, quem é mais culpado? Sempre vai ser mais culpado aquele. Nós, quando tendo a oportunidade de auxiliar, não auxiliamos. Muitas vezes aqueles que nunca passaram pela dor são muito melhores do que aquele que está lá passando toda a dificuldade, porque é um espírito orgulhoso, né? Então vamos refletir sobre isso no sentido de não julgarmos, porque nós temos o hábito de ativar um sentimento muito, muito triste, que diz que no segundo dizia, né? Edivaldo já falou, Chico já falava, o mau cheiro que nós exalamos quando estamos com inveja é insuportável. E nós temos o hábito de olhar para as pessoas que são mais, que têm poder, que têm relevância, que têm dinheiro, que são mais bonitas, a gente olha com desprezo e crítica, em vez de ser para nós algo que nos inspira, que nos auxilia a chegar lá. Olha que bacana, eu também quero ser assim. Olha que legal, eu também, que bom que fulano conseguiu, né? E é para isso que a riqueza existe. Ela existe para tirar as desigualdades. Então, diante de todos os milhões de dólares que hoje hoje a gente teve 193 bilhões de dólares gastos com drogas ilícitas. E nós temos 3.678.000 crianças que este ano, com menos de 5 anos, morreram de fome. Que importância tem quem é mais culpado? Qual a nossa parte? Então, este é o convite para hoje. Então, vamos pensar nisso aqui, porque a riqueza, ela não é errada. Nunca foi. Tudo que nós temos tem que ser empregado para tirar e secar a lágrima do outro. Sem que o outro precise, sem que humilhe. Mas com um verdadeiro sentimento de fraternidade. Gente, falando nisso, falando em condição de superioridade, né? Todo mundo viu o caso da menina de 8 anos. Não sei se vocês viram que a mídia passou. Ela tem 8 anos de idade. Ela era empregada doméstica numa casa no Paquistão. Lá é normal crianças e mulheres terem trabalho, trabalham desde cedo, ganham uma mixaria. A menina com 8 anos, a mãe leva para trabalhar e volta para o interior do Paquistão. Ela ficou com dó de ver 2 passarinhos da gaiola e soltou. Ela foi espancada pela patroa, levada ao hospital e morreu. Então, quando nós temos, num planeta desse, muita gente está perguntando por que da pandemia. Tem muita gente indignado. Por que disso tudo? E tem muita gente, eu quero sair, eu quero passear, eu quero ter onde usar minhas roupas. Façamos prece. Porque enquanto tivermos convivendo conosco, irmãos, que ainda não sente a dor do outro, né? Nós precisamos sim ficar fechado dentro de nós, entender que a maior fortuna, a maior riqueza e a maior beleza é a alegria que a gente pode dar para o outro. Não, quem foi a outra pessoa que eu não vi? Maria Selma, menina. Denise, deixa eu só comentar, porque anteriormente a dona Neuza tinha feito a pergunta qual dos dois teria, né, teria sido mais culpado. Então ela colocou um comentário aqui, que agora ela está entendendo a respeito da leitura. No início pensei que tinha estudado questão errada. As explicações de Denise são muito gratificantes, aí sim dá para entender. Então, lindeza! Beijo para Nina, Maria Selma, minha amiga, amigona, Nina e dona Neuza, lindeza. Seu Valdir, meu doidão, meu cruzeirense, gente boa. Saudade dele, gente. Vamos lá, continuando? Vamos lá. Então vamos lá, questão 900. Pergunta: aquele que incessantemente acumula haveres sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa que valha na circunstância de acumular com o fito de maior soma legar aos seus herdeiros? Resposta: é um compromisso com a consciência má. Miramês, compromisso. Existem criaturas que acumulam fortunas para que seus herdeiros fiquem bem e mostrem aos outros a sua descendência.
Esse é um mal em forma e aparência de bem. Aos pais foram dados esses meios para educar seus filhos, e o que sobrar, ajudar aos necessitados, aos famintos e nus. Jesus nos mostrou o que fazer com os bens materiais, fazendo seus discípulos desprenderem-se do que tinham, se desejassem segui-lo. E ainda disse com veemência: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Por que prender-se aos bens materiais, se a vida na terra é breve? Ele mesmo disse: e se amanhã o Senhor chamar a tua alma, para quem fica? Aquele que acumula haveres sem os objetivos que a caridade inspira, está sujeito a voltar à terra muitas vezes, com fardos pesados e julgos de difícil suportação. Gente, essa questão é muito importante para todos nós, né? É que a gente pensa o seguinte: a gente fala que quer guardar, né? Para que os nossos entes queridos não passem falta, né? Nós precisamos ser responsáveis, ser previdentes, não podemos escorar no outro, achar que, é porque meu filho vai ter que me sustentar, é porque eu ajudei, meu sobrinho eu ajudei meu sobrinho, eles vão ter que me tolerar, me criar. Nós temos que ser coerentes para que não sejamos nunca um peso para alguém. Mas, quem nós estamos enganando? O bom senso, a verdade das nossas intenções e sentimentos é que vão falar por nós. A quem nós estamos enganando? A quem nós estamos querendo enganar? Na hora do nosso desencarne, né? Na hora de voltar para a pátria espiritual, o que vai adiantar mentir? Lembram aquela senhora, numa das obras de André Luiz, em que ela passa anos numa tormenta e num umbral, e ao ser resgatada para a colônia Nosso Lar, ela indignada xinga todo mundo porque ela deixou um ano de missa paga, por isso que ela sofreu tanto. Quer deixar a missa paga, gente? Olha só, imaginem bem o que é nós desencarnarmos e estarmos presos. Chico dizia que graças a Deus para ele ia ser fácil, que não tinha muita coisa para preocupar. Então, aqui achamos que a riqueza é uma beleza. A riqueza dá um trabalho danado para administrar. É a leveza, né? Então, ter a leveza. A riqueza gera muita responsabilidade. Então, gente, quando a gente fala, vou juntar para deixar para os meus herdeiros, no fundo, é claro que quem não quer deixar para o filho um mínimo de segurança? Todos nós queremos. Mas qual é o real interesse e sentido que nós temos? Aquele ator super bonitão e famoso, o como é que chama? É um maravilhoso, que tem em Hollywood, não sei falar o nome dele não. Ele virou para os filhos dele, há 2 anos atrás, de 12 e 8 anos. Vocês vão ter a melhor escola que vocês quiserem, mas a minha herança todinha vai para uma fundação. Vocês não terão meu dinheiro, vocês construirão e trabalharão para os seus. É um ator lindíssimo de Hollywood. Então, o que é isso? Isso é educar para a vida. Isso é educar para a vida. Todos aqueles que podem ter sua herança, que podem ter os bens, não está errado. Mas como distribuir isso? Como deixar de verdade? O que você quer deixar? Na verdade, e Pontos de Humberto de Campos, né, Contos e Apólogos, ele fala de uma pessoa que ficou o tempo inteiro juntando dinheiro para deixar para a família. E aí, quando, né, ele desencarnou, ele ficava colado. Foi uma dificuldade para conseguir desprender, o desespero da família, porque todas as vezes que se gastava, ele achava um absurdo, ele não desprendia. Quanto mais ligados aos bens materiais, mais difícil vai ser o nosso desencarne, mais sofrido ele será. Inclusive, quem é muito ligado nas coisas materiais não deve, hipótese nenhuma, ser cremado. Olha só uma outra coisa muito interessante. A intenção é o que vale. Precisamos ser responsáveis, mas jamais achar que a riqueza é só para os nossos. Neste livro
contos e pontos e contos. Tem pontos e contos e contos e apólogos. Eu sempre confundo. Os dois são de Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier. Vale a pena ter os dois. Ele conta de uma pessoa que ficava o tempo inteiro. Eu não estou entendendo. Eu deixei isso, eu deixei aquilo, eu deixei... E aí, quando ele chega com muito, né, aflição e no plano maior, eu explico para ele. Você não doou nada. Você deixou na intenção de buscar depois. Você não deixou com afinidade e amor, sabendo que tudo que tiver de vir até nós virá. E podemos deixar a maior riqueza para os nossos filhos. Se eles não tiverem dentro do seu padrão vibratório, que ficarem com essa riqueza, para outras mãos ela passará. Então isso não adianta. Agora vale a pena. Eu trabalhei num banco há uns anos, algumas décadas atrás. Não adianta mentir que tem 25, né, gente? Mas 25 é a idade mental que eu vou continuar trabalhando por ela. Quando eu trabalhava no banco, muito jovem, eu me surpreendi, me encantei com um cliente, um senhor, que eu não lembro o nome dele, mas todas as vezes que eu acho que o mundo é ruim, eu lembro dele e falo assim, tem gente boa aí. Na época em que tinha aquela inflação absurda, mudando moeda, a gente trabalhando igual um louco, todo mundo desesperado, uma inflação doida. E a gente atendendo esse cliente, chega um amigo dele e diz para ele assim, você tem uma fazenda enorme, vai lá plantar cana, fazer cachaça, porque tá dando um dinheirão. E esse homem, na maior doçura, virou e falou, olha, eu tenho um terreninho, o que eu ganho dá para viver bem, eu, minhas 2 filhas, minha esposa. O que eu já tenho já tá bom, já dá. Elas estão fazendo faculdade, elas vão ter a vidinha dela. O que eu tenho já tá bom. Eu não tenho coragem de fazer isso não, sabe por quê? Eu não vou ter sossego se souber que eu estou vendendo uma cachaça e que algum homem bebeu e bateu na sua esposa e nos seus filhos. Eu não quero isso para mim não. Isso é o que nós deixamos para os nossos filhos. Isso é a dignidade. Eu não lembro o nome dele, mas eu não esqueço as feições. Porque para mim foi... Eu olhava assim, muito nova, né? E eu falava assim, meu Deus, olha que grandeza. Olha que grandeza de alma. Olha que riqueza bem empregada. Não é isso? Então, gente, os ensinamentos são para todos nós uma oportunidade. Este momento agora nos faz refletir. Todas as épocas que nós temos crises, né? A gente pensa assim, o rico fica mais rico, né? Mas também, muitas vezes, não importa, é tudo transitório. O que nós levamos? Qual a maior riqueza que nós podemos ter? Né? A consciência tranquila, dormir em paz. Saber que a gente pode olhar para as pessoas com dignidade. O que adianta ter poder, ter riqueza, se você vai no aeroporto e tem um monte de pessoas te xingando de tudo quanto é nome? O que adianta isso? Né? A grandeza maior que a riqueza, a maior riqueza que nós podemos deixar para os nossos filhos, né, é a alegria de termos sido honestos e ensinado para eles ser honestos. O jogador da seleção canarinha do Brasil na década de 70, que se dizia que dizia que era ateu, não acreditava em Deus, ele foi entrevistado como um dos poucos que conseguiu ficar com muito dinheiro, que a maioria pegou tudo na farra e ficou quase sem nada. E quando essa jornalista o entrevistou, ele já estava com quase 70 anos, falou assim, você foi um dos poucos que ficou bem, que bacana, você tem fé em Deus, o que você fez? Porque ele tinha montado uma escolinha para auxiliar pessoas carentes, incentivar, buscar talentos e auxiliar as pessoas numa comunidade no Rio. E ele disse assim, eu não acredito em Deus não, mas eu tenho 4 filhos. E quando eu morrer, eu penso que eu ensino para eles que a gente tem que fazer tudo correto e ajudar o máximo de pessoas. Quando eu morrer, eu não quero deixar para os meus filhos a vergonha de ter feito tanta coisa errada e ter destruído a vida das pessoas. Só isso. Então não é a religião, não é o título, são as nossas ações, né? Então essas reflexões vêm muito falar daquilo que André Luiz diz em todas as suas obras, né? Olha, toda lágrima que você enxuga no teu irmão é uma lágrima que vai deixar de cair nos teus olhos.
né? E rico não é aquele que está bem vestido, ou que tem posses, ou que tem bem. Que é melhor sofrer em Paris, gente, ninguém é doido de falar que não é, né? Mas que a maior alegria é voltar para nossa casa, encontrar o nosso cantinho e ver os desarrumadinhos que moram com a gente. Eu tenho uma amiga que ela faz 6 viagens, no mínimo, internacionais por ano. Ela tem uma turma, eles vivem viajando. E um dia ela falou comigo, é a melhor coisa que eu estou ficando velha. Porque a melhor coisa que eu faço é gostar, sentar na minha casa e tomar um cafezinho lá com meus cachorros e a minha funcionária. E olha que ela roda o mundo inteiro. Então, ao dia que nós descobrirmos isso e soubermos usar os recursos para aliviar a dor do outro, nós encontraremos a verdadeira riqueza. Uns estão com muitos e dividir tudo igual é utopia. Não existe isso. Uns estão com mais porque eles vêm com a missão de administrar, gerar empregos, são melhores para trabalhar com dinheiro. A missão que eles vêm é gerar produtos, serviços, qualidade de vida para os demais. Se eles não fazem, responderão por isso. Agora, cada um de nós, que principalmente lembrando a questão anterior, né, querer guardar para nós e para os nossos filhos, nós estamos utilizando a melhor definição de egoísmo. Primeiro eu, depois aos meus, aos outros nada. A Nete Guimarães foi a melhor definição que eu já ouvi de egoísmo. Então, quando a gente fala que quer deixar muito para os nossos entes queridos, né, vamos deixar, sim, bons exemplos, saudade, porque o dinheiro eles vão gastar num minuto. Vamos deixar saudade. A gente só sente saudade do que é bom. Vamos deixar orgulho, alegria. Orgulho no sentido de não naquele orgulho que mostra soberba, mas da alegria. Num determinado velório de uma pessoa muito importante aqui na cidade, todo mundo ficou no pátio. Lá dentro só ficava a família. E foi um velório assim que uma loucura, que eu falei, gente, o que é isso? E aí o filho, né, do pai dele tinha falecido, ele comentou com a gente, ele falou assim, a maior alegria que eu via é na hora que entrava aquele povinho com aquelas roupas mais simples, chegava perto de mim e falava assim, meu filho estudou graças à bolsa de estudo que seu pai me deu. Ele falou assim, ali valeu a pena. O que nós vamos deixar para os nossos filhos? Vamos deixar, gente, a alegria de ser feliz fazendo a felicidade do próximo. Que assim seja. Que assim seja. Questão 901. Figuremos 2 avarentos, um dos quais nega a si mesmo necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro, ao passo que o segundo só o é para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo, enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil, nunca julga demasiado o que dependa para satisfazer aos seus gostos ou às suas paixões. Peça-se-lhe um obséquio e estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado e qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos? Resposta: o que goza, porque é mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu parte do seu castigo. Miramês, o avarento. Podes verificar que até ouvir o nome avarento nos faz sentir constrangimento. Quem vive este estado d'alma, o de avareza, é um sofredor, pois não usa o que acumula, nem distribui os seus bens. A vida cobra dele o cumprimento do dever por circunstâncias tais que, mais tarde, aprenderá como doar, usando igualmente os bens do Senhor. Se tens tesouro guardado nos cofres, saibas distribuí-lo. Se tens tesouros guardados no coração, os dê aos outros com a presença de Jesus, que a vida multiplicará esses valores em favor da tua consciência, mesmo ao que goza dos bens materiais e certamente ao usuário. São nossos irmãos em Jesus, que merecem todo o nosso carinho, para que no amanhã compreendam os seus deveres diante da economia de Deus. Gente, é muito triste, né, o avarento. E é muito triste quando
muitas vezes o avarento, ele faz com que as pessoas que estão próximas a ele sofram muito também. Então, quando ele diz aqui o que goza, né, a resposta do Espírito, aquele que aproveita a vida, né, qual que tem situação pior? Aquele que curtiu, que foi um bom vivant, que só se preparou aos seus deleites, é como, né, os homens ou as pessoas que querem viver só o prazer, né? É a forma primitiva. Quem está buscando só a saciedade do prazer físico, de realizar suas necessidades, ele é primitivo. Ele está mais próximo aos animais do que aquele ser humano que pensa no outro. Então, muitas vezes a gente dá desculpa, né? Com a avareza que está sendo seguro. Aquele que sofre da avareza, que não consegue usufruir, que vive numa miséria, porque ele vive numa miséria, para juntar, ele já está sendo castigado. Ele já está se punindo. É algo extremamente triste. Agora, aquele que, como aquele pródigo, né, que utiliza de forma leviana, satisfazendo, só pensando em seus bens, em seu prazer, quando nossos irmãos, nós nos encontramos numa situação dessa, é quando nós nos perdemos diante de tanta dor, a gente ainda pensar só no nosso prazer, né? Neste exato momento, nós precisamos marcar uma festa clandestina e fazer uma festa e aprontar todas e tomar todas, né? Então, assim, usar a nossa saúde para ser desperdiçada em prazeres e drogas é algo que precisamos refletir, né? Então, isso aqui é muito grave quando a gente pensa como usar isso. Há pouco tempo, eu estava conversando com uma jovem e ela conta o seguinte, que eles vivem numa dificuldade, mas que eles poderiam estar muito bem, porque lá na roça, o avô dela, eles viviam passando falta. Ela falava assim, a gente passava tanta fome, a gente passava tanto frio, ele não comprava os cobertores, não comprava roupa. E aí, quando ele morreu, e ele avisava para todo mundo que não podia mexer no colchão dele. Quando morreu, alguém lembrou e foi lá olhar. Ele encheu o colchão na fazenda de dinheiro, mas o dinheiro já era cruzado, real, já não valia mais nada. Quando ele morreu, o dinheiro já não valia mais nada. Ele se privou, a família, ela falou assim, a gente passou tanta dificuldade e tinha tanto dinheiro ali e não vale nada. Literalmente não vale nada. Então esse aí já penalizou. Agora aquilo que ele causou aos outros, né, é algo que nos faz muito refletir. E muitas vezes nós somos avarentos, gente. Nós somos avarentos de emoção, frios, indiferentes, incapazes de olhar e dar um passo e ajudar o outro. Essa hora é quando nós somos muito, com a desculpa de que eu não meto na vida dos outros, nós estamos sendo extremamente avarentos com os nossos sentimentos e com a nossa oportunidade de ajudar ao próximo. E quando nós abusamos, né? Quando nós, em vez de utilizarmos isso, e isso traz um sofrimento enorme. Essa pandemia nos trouxe a oportunidade de pensar para as futilidades, para os excessos, né? Festas mirabolantes, festas hoje, uma festa de casamento dura uma semana, né? Então, aí a gente pensa assim, qual o sentido disso, né? Ao mesmo tempo, a gente conhece alguns milionários que eles escolhem, interessantíssimo isso, um ator americano que escolhe só meninas carentes de escola pública, pela redação que elas fazem, elas ganham uma festa de 15 anos. Então é um sonho, e ele diz que ele faz isso, que ele lembra das irmãs sofrendo muito quando eles não tinham, e ele falava assim, olha, se a pessoa vive numa dificuldade enorme, ela não sonhar com alguma coisa boa, se ela não tiver nada na vida que dê alegria e que inspire a vencer, então eu quero dar um sonho para elas. Então ele dá um sonho, ele dá a festa de 15 anos para as pessoas carentes, para as meninas que escrevem a melhor redação. Então, essa oportunidade nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala também em usufruir. Joana de Ângeles, que sempre ela tem uma série de livros,
em que, ditada para Chico Xavier, ela, através de Divaldo, a Joana sempre trabalha com as questões psicológicas, emocionais, né? O que está por trás das nossas ações. Então, ela fala que quando nós temos a sabedoria de administrar os valores de qualquer natureza, que há benefício da vida e da coletividade, não apenas se possui, mas, sobretudo, se é livre. Nunca possuído pelas enganosas engrenagens dos metais preciosos, dos títulos, dos documentos e de propriedade. Tudo perecível, que muda de mão em mão e é muito fácil se perder, destruir e queimar. E Joana de Ângeles nos lembra: a integridade e a segurança defluem do que se é, jamais do que se tem. Então, quem vive uma vida de avarento, com a desculpa de juntar, de ter, que vai faltar, né? Então, uma das coisas que vale muito a pena, vale muito mais a pena, quanto mais se doa, quanto mais se ama, mais se é amado. Amar ao próximo como a ti mesmo é entender que a alegria dos outros é que nos deixa alegre. A riqueza do outro é que vai me tornar rica também. Então, não podemos nos perder nessa ideia de fazer a alegria do próximo. Né? Então, quando nós temos a responsabilidade, quando a gente fala que quer viver, vou aproveitar, ninguém nunca voltou, né? Nós não estamos entendendo o recado e a oportunidade que a gente tem aqui. Então, Onassis foi um dos homens mais ricos deste planeta. O filho dele, aos 23 anos de idade, se envolveu num acidente de carro e foi parar numa CTI. E aí, depois de algumas semanas, o filho dele morreu. Como bom jornalista que não perde uma oportunidade, saindo deste enterro, perguntaram para ele: você, como o homem mais rico do mundo, o que você tem a dizer a respeito da sua riqueza? Ele falou assim: tudo custa muito barato. Tudo custa muito barato. Nada vale a pena. Ele falou: nada que o dinheiro não possa adquirir vale a pena. Então ele fala que o dinheiro, né, tudo custa muito pouco, que dinheiro vale muito pouco. Que ele virou e falou o seguinte: vale tão pouco que com tudo que eu tenho, eu não consegui comprar mais 5 minutos de vida para o meu filho. Tudo é muito barato. Né? Então, que a gente possa refletir e que nós possamos rezar para esses nossos irmãos que estão tão presos na matéria. Por trás disso, Joana de Ângeles nos explica que para sermos um homem integral, para termos dias gloriosos, que é um dos títulos dos seus livros, do que ela ditou através de Divaldo, é essa capacidade de nós entendermos, gente, que a matéria é só matéria, que a cada segundo, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Tem uma outra casa que a gente trabalha, então teve uma determinada crise econômica, então o ano passado a gente muito preocupado, socorrendo muitas pessoas, e na hora de fazer a prestação de contas, falou assim: oh, meu Deus, como é que nós vamos fazer, né? Teve que dar muito mais cesta básica, teve que ajudar financeiramente mais pessoas. Como é que a gente ia prestar contas? E a gente passou o ano inteiro preocupado, porque as pessoas doam e a gente tem que fazer a prestação de contas disso. E aí foi feito, a gente fez um estudo e descobriu que naquele ano em que a gente abriu mão e passou, foi o ano que a casa mais recebeu doação. Quanto mais se dá, mais vai chegar. Mas dar também, só achando, né, negociar com Deus não dá, não existe. Tem que ser de alma, tem que ser sincero, tem que ser, não adianta ter. Questão 902. Pergunta: será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos... Travou? Voltou. Então vamos lá. Cobicemos o desejo de fazer o bem? Resposta: tal sentimento é, não há dúvida, louvável, quando puro. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo, em primeiro lugar, que cogita aquele em quem tal desejo se manifesta? Miramês:
desejo de riqueza. Tudo ou toda conquista leva ao traço dos sentimentos. Se eles forem puros, não há agressão da consciência nos seus destinos. Quantas vezes o desejo de riqueza se encontra envolvido no egoísmo e no orgulho? Para que desejar ser rico se tudo é de Deus? Aquele a quem ele quiser entregar bens materiais, receba por misericórdia, como lições e como missão. Se o teu desejo de riqueza é de fazer o bem a ti mesmo, as tuas forças se encontram minadas pelo egoísmo, e todo o seu trabalho se acha vazio de bens imperecíveis. Deseja ser bom e parte para a bondade. Deseja ser nobre e parte para a nobreza de caráter. Deseja ser benevolente e parte para a benevolência. Deseja ser alegre e parte para a alegria pura, que os céus não ficarão distantes do teu coração, começando a acordar dentro da tua consciência. Gente, Paulo de Tarso, diante de toda a dificuldade que ele passava, ele dizia: em tudo dai graça. Nós estamos esquecendo de onde nós estamos, nós podemos florescer. Só para narrar isso aqui, todos nós, quando vamos fazer nossa fezinha, Deus devia me dar isso. Se eu ganhar na loteria, eu juro que eu vou ajudar, né? Todos nós pensamos nisso. E eu tenho um conhecido que o pai dele trabalhou muito na seara espírita e montou uma casa espírita, uma das primeiras aqui de Sete Lagoas. E ele contava que o pai dele fazia um jogo do mais baratinho, uma vez por semana, e põe no bolso e falava assim: ó, minha parte eu fiz. Se a espiritualidade achar que eu ganho, está aqui. Mas, na verdade, o que a gente sabe? Qual que é a intenção que a gente quer ganhar? É para a gente ficar bem, para os nossos entes queridos ficarem bem. E só depois a gente vai passar o próximo. A maior dificuldade quando voltamos no nosso planejamento eliminatório dessa prova, porque é a prova mais fácil de cair. Você vive bem, você tem tudo tranquilo, por que a gente vai preocupar com o outro? Se nós não educamos nosso olhar, nem vivendo na pobreza, se nós somos capazes de lesar, de roubar e de humilhar até quem está ao nosso lado, quem é igual a nós, o que nós não faríamos com dinheiro? Né? Hoje mesmo eu estava vendo na televisão um roubo numa cantina em que eles iam fazer o lanche para distribuir para as famílias que não estavam indo na escola. Se nós somos capazes de achar que uma pessoa, porque tem determinada coisa, eu tenho o direito de ir lá e pegar para mim, se nós não aprendemos nem na pobreza, nem na dificuldade, a respeitar o outro, na riqueza que nós vamos aprender, não vamos não. Então, nós precisamos sim. E eu gostaria de contar uma história que eu vi o ano passado e que me emocionou, que eu fiquei encantada e que eu falei, eu acredito na grandeza. Um menino de 6 anos, uma equipe evangélica buscando alimento para montar a cesta básica no interior de Goiânia, foram numa determinada casa, bateram lá, foram em todas as casas da rua, e um menino de 6 anos atendeu. E eles falaram: quem está aí? Só meu avô e eu. É porque a gente está recolhendo alimentos, porque a gente vai fazer uma distribuição no fim de semana para famílias carentes. O menino correu, pegou e deu ela um ovo. Quando ela recebeu um ovo, o avô chegou e eles ficaram sem graça e receberam o ovo do menino. E aí eles ficaram tão sem... Falaram assim: o que foi? E esse ovo... E aí entregou o ovo, aparece o avô em prantos, chorando. E o avô chorava demais. E aí eles falaram assim: o que aconteceu? O que foi? Aí esse avô virou e falou assim: eu estou com vergonha de vocês, porque eu queria dar mais. Mas a única coisa que a gente tinha para almoçar, eu e ele, era esse ovo. Então, essa equipe receberam o ovo, fizeram uma baita de uma ação, criaram, não contaram para eles, no fim de semana fizeram roupas e mais algum dinheiro, fizeram uma doação para eles, pela generosidade
com que este menino e esse avô, eles acharam que esse avô xingaria esse jovem, ele estava triste porque ele queria dar mais. Lembram-se do óbolo da viúva? Né? Lembrem, nós precisamos lembrar que a gente não precisa ganhar na loteria, a gente não precisa ter dinheiro. Aonde nós estamos? Nós temos a oportunidade, se dermos um bom exemplo, se formos honestos, se formos educados e caridosos. Caridosos, gente, não é só dar, não. Só para lembrar, um jovem aqui, fazendo faculdade, foi fazer estágio numa determinada empresa. E a chefe dele, ele muito jovem, então ele contava que eles iam para a festa, né, que infelizmente hoje eles pagam bebidas e drogas para ficar com a menina. E ela sempre falava com ele, não faz isso, se fizerem com a sua irmã. E ele comentava, já que a minha irmã vai ter. E ela sempre foi falando com ele, olha, isso não é bacana, não façam isso, vocês podem viciar, não é assim que se conquista uma mulher, não é assim que se busca um prazer físico. Tudo que compromete o coração e o físico do outro vai comprometer você. Você um dia será pai, você queria ver sua filha. E ele disse que essa chefe sempre ia comentando com ele e tentando fazer ele enxergar as consequências dos atos. Ele passou no concurso público, virou um funcionário público, foi para outra cidade, formou. Depois de 6 anos, ela conta que passando numa avenida daqui da cidade, ela viu um trânsito parado. Um fusquinha parado no meio da rua, no meio da avenida, próximo ao centro, e 2 jovens correndo e 2 idosinhos descendo do carro. E ela estava no 4º carro para trás, essa que tinha sido chefe dele, olhou e falou assim, gente, o que é aquilo? É fulano que trabalhou comigo. E ela foi entendendo a situação. Ele era o próximo carro. Esse casal de idoso deixou o carro morrer, não conseguia fazer o carro funcionar. Eles foram lá, ele foi lá, tirou o idosinho do carro, tirou a doninha, empurrou o carro, fez o carro funcionar, parou o trânsito para eles não serem atropelados e seguiu. Coincidentemente, aí depois eles liberaram o trânsito, ele colocou o carro funcionando, colocou o senhorzinho com a esposa, foram embora. E ela disse que ficou feliz, que ela falou assim, gente, olha lá, que bacana o que ele fez. Como nessa vida, né, os pensamentos, a teia, os nossos sentimentos criam laços. Isso aconteceu de manhã, 4 horas da tarde, ela recebeu uma ligação, era ele. E ela virou e falou assim, que ela buzinou para ele depois que tudo aconteceu. Comentou com ele, foi o dia mais feliz da minha vida, eu sabia que você era um cara bom. E aí ele virou para mim, ele virou para ela, né, e falou assim, virou para ela e falou com ela assim, olha, eu aprendi com você. Você me ensinou que a gente deve fazer caridade. Eu não vim fazer um estágio do curso de administração, você me ensinou muito mais do que isso. Então, gente, onde nós estamos, sem gastar nenhum centavo, nós podemos levar alegria ao próximo. Às vezes, nós não vamos ter dinheiro para dar, mas nós vamos poder explicar para o outro quanto vale a pena amar. Isso é amor, não é sexo e cama. Isso é amor. Mas lembremos que, com todo respeito, é importantíssimo, né, que os casais tenham suas relações, que as pessoas tenham seu prazer físico, sim, não tem problema nenhum. Mas o respeito com o corpo do outro, com o seu corpo, com o seu sentimento e com o sentimento do outro. Consensual, com respeito, com dignidade. Na divina luz de uma relação bem feita. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que a gente fala em amor, né, a gente às vezes confunde. Não tem nada errado com o dinheiro, não tem nada errado com o sexo, não tem nada errado com a caridade. Em tudo cabe respeito, sentimento e ensinamento ao próximo. Sinceridade e sentimento. Esse dinheiro, essa loteria em que nós falamos, aqui pergunta, mas é bonito pedir isso?
né? O que nós devemos pedir é coragem e fé para fazermos todo bem aonde quer que nós estejamos. E se tivermos dinheiro, que bom que a gente vai poder fazer mais, né? Este é o verdadeiro ensinamento. Que Deus possa nos inspirar, né? Para que a gente continue, que cada um de nós possamos enxergar no outro aquilo para inspirar. Que cada um de nós possamos ser o exemplo a seguir. Vamos lá? Questão 903, pergunta: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Resposta: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse o meio de vos tornardes superiores a eles. Se lhe censurais a ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do teu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Miramês, desejos alheios. Cada criatura é um mundo em particular. Toda alma é um campo de plantio onde o que se semeia germina, onde o cuidado multiplica, onde o que se abençoa aumenta. Quando procuramos nos interessar em divulgar os erros dos outros, os nossos se escondem, prejudicando muito nossa ascensão espiritual. Incorreremos em grande falta se colocarmos à vista as falhas alheias como críticos. As leis nos cedem esse exame nos outros, se a intenção for de aprendermos sem que outros participem, por simples prazer da nossa especulação. Em cada alma, na faixa em que se encontra na terra, existem muitas arestas a serem aparadas, e isso somente os seus portadores podem fazer. Ser grande em todas as nossas ações não é pelas ações grandes, é pelo amor que nos move no bem que estamos fazendo. Seja apenas uma palavra, que ela esteja imantada de amor ao ser pronunciada em favor dos outros. Respeitar os direitos alheios é ter consciência dos nossos e compreender que saímos todos da mesma fonte de vida. Pessoal, é muito, muito importante que todos nós possamos entender por que aqui no meio que está falando de riqueza, porque a gente está no capítulo de perfeição moral. Esta questão 903, incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Isso é muito sério quando nós, diante de uma pandemia, a gente estava comentando aqui hoje, diante de algo que nos fez parar, quando nós percebemos as dificuldades alheias, a facilidade com que nós julgamos, quando nós sabemos que alguém cometeu um crime hediondo, quem de nós lembra de rezar por aquele irmão que cometeu o crime? Quando nós julgamos aquela pessoa, né, quando nós julgamos aquelas pessoas que às vezes estão totalmente desequilibradas, desorientadas, fazendo algo extremamente negativo, a gente segue, a gente dá like e a gente desce a linha na pessoa. Quando a gente segue, a gente dá like, nós entramos na sintonia.
Ah, mas eu não sou assim, mas eu preciso ver as bobagens que essa pessoa fala. Eu não posso perder essa fofoca. E alimentamos essa onda na frequência, no magnetismo que nos liga pelo pensamento, sentimento e emoção. Quando nós falamos em julgar o outro, né, Chico Xavier tinha a melhor resposta para isso tudo. Quando ele visitou o Carandiru, que hoje nem existe mais, graças a Deus, na época que ele esteve lá, o Drauzio Varela conta que assustou. Ele fez questão de abraçar um por um. E eles não queriam que ele abraçasse os que eram mais perigosos. Ele falou, não, vou abraçar todos. Todos são meus irmãos. Então, neste olhar de entender que, diante de uma fraqueza, qualquer um de nós, vamos errar, trair, enganar. Diante de diversas situações, nós ainda não vencemos as nossas imperfeições. Então, não nos cabe julgar. Não podemos julgar. E agora, entender que, apesar da dor, nós não estamos batendo palma, nem acreditando e nem endeusando quem faz as coisas erradas, de forma alguma. Mas também não é julgar. Nunca. Não é julgar. Então, muitas vezes, aquilo que nós julgamos, as imperfeições do outro, nós não temos o direito de mandar mais pedra. Mas nós temos a obrigação, com muita sinceridade, de rezar e ver o que a gente pode fazer, se principalmente para alguém próximo. Julgar a verdade na cara das pessoas é algo que nós fazemos por soberba, né? Julgar a verdade, Jesus nunca julgou a verdade, ele ensinou o que devia ser feito. Chico Xavier dizia que quando ele morresse, que ele ia ter uma alegria, que ele nunca julgou a verdade na cara de ninguém, que às vezes se precisasse ele até omitia, mas julgar a verdade, Chico nunca julgou. Nas vezes em que pela psicofonia o Emmanuel comentou algo, era muito perceptível que não era o Chico. Por que isso? Porque ele dizia que nós devemos temer a fera que existe dentro de nós. Gente, vale muito a pena a gente refletir diante dos nossos julgamentos. Se nós estivéssemos no lugar do outro, provavelmente a gente faria muito pior. Então, diante das oportunidades, nós faríamos muito pior. Então, sabe aquela pessoa, quando nós somos demitidos, quando nós somos, às vezes, lesados. Eu lembro que quando eu trabalhava no banco, houve uma grande mudança de tecnologia, éramos quase 60 e falaram com a gente, chamou todo mundo e falou, olha, nessa agência aqui, em menos de 2 anos, serão 12 funcionários. Ninguém acreditou. Então, foi aquele sofrimento, cada mês era aquela dificuldade, aquela loucura. E teve pessoas teve pessoas muito boas que não mereciam ser dispensadas e foram. Teve pessoas que, pelo julgamento geral, não acredito que ficou. E teve pessoas que, ao serem demitidas, tomaram um ódio tremendo por aquele que teve que cumprir um papel. E rogou praga para essa pessoa uma vida inteira, mas nunca refletiu a forma como trabalhava. Nós precisamos ter a hora de saber chegar, a hora de saber sair em todos os lugares, inclusive do nosso corpo físico, né? Mas eu gostaria de lembrar uma história que eu vi hoje, que eu achei maravilhosa, que um garotinho, que ele está na faixa de... Ele perdeu as 2 pernas de tanto que ele apanhou dos... E ele foi adotado por um outro casal. E hoje, ele com a prótese, ele está fazendo uma campanha nos Estados Unidos, em Londres, ele está fazendo uma campanha de andar cada dia mais um pouquinho, com muito sacrifício, para arrecadar dinheiro para doar para o hospital que cuidou dele quando ele chegou lá. Né? Então, ele não está fazendo apologia contra aqueles que o agrediram.
Ele está usando uma força para impulsionar, para ajudar, para que tenha mais recursos, porque se alguém passar por algo assim, que tenha condições de ser tratado. Então, diante dessa dificuldade, é que a gente pensa, vamos julgar o quê? Chico Xavier, diante de uma mulher que todo mundo... isso está no livro Agenda Cristã, que foi ditado por André Luiz, que nós não devemos criticar aquelas pessoas que andam enfeitadas demais. E ele diz que através, às vezes, da riqueza, aquela pessoa que está enfeitada demais, ela está comprando coisas que pessoas precisam vender para ter o sustento. Que deixa ela se enfeitar. Olha a dignidade e o olhar de caridade diante daquilo que a gente precisa aprender a conviver, né? As dificuldades do outro. Uma mulher, moradora de rua, viciada em crack, no Rio Grande do Sul. 37 anos, gente, e ela pegou Covid. Levaram ela para o hospital, lógico. O que ela fez? Revoltadíssima. Foi no Rio de Janeiro. O que ela fez? Fugiu. Pela crise de abstinência, a equipe do hospital foi atrás dela na rua. Não desistiram dela. Eles foram atrás dela. Conversaram com ela. Levaram ela, convenceram ela de voltar para o hospital. Conversaram com ela, descobriram que tinha um parente, através, né, do Skype, um parente aqui em Minas, em Lagoa da Prata. Colocaram ela para conversar com esses parentes. Ela, moradora de rua, viciada em crack, e essa família, essa equipe do hospital, colocou ela em contato. Ela recebeu tanto amor e carinho que ela já avisou para a psicóloga que, de alguma forma, ela teve vontade de viver de novo. Depois que eles foram na rua buscar, entregaram para ela lápis de cor e papel. E ela começou a desenhar maravilhosamente bem. E ela descobriu que agora, que ela está na condição de desenhar, ela falou que o desenho agora vai ser o vício dela. Ela vai morar com os parentes quando sair de lá. E aí essa psicóloga fala, olha que interessante, a Covid, né? Pegar a Covid, o coronavírus, fez com que ela resgatasse a sua cidadania. Ela deu um novo sentido para a vida dela. Mas quem são os grandes heróis? São aquela equipe do hospital que não julgou. O que muitos de nós faríamos? Vamos guardar o leito para quem quer, para quem precisa. E eles foram buscar no meio da rua, para que ela não desistisse da sua vida. E ela descobriu que quer desenhar, ela descobriu que tem parentes que a amam. Vírus, coronavírus, resgata uma moradora viciada em crack da rua. Né? Então, em tudo dai graça. Em todas as oportunidades, é Deus em nossa vida nos dando a chance. Aquele menininho de 5 anos, andando cada dia um tiquinho a mais para arrecadar dinheiro e virar doação. Essa equipe do hospital, em pleno Rio de Janeiro, com todas as dificuldades, saindo na rua e buscando uma pessoa que... Nós teríamos essa amplitude de sentimento. Então, gente, antes de julgar, estava na rua, está na rua porque quer, é viciado, vou perder tempo. Né? O olhar de Cristo é para nós doentes. Jesus não veio para curar os sãos. Todos nós que estamos neste planeta temos muito que nos curar. E com que direito nós estamos falando da dor do outro, né? E a gente gostaria de lembrar também algo que foi muito bacana. Uma pessoa da Bahia, ele não tinha muita condição financeira, não. E ele disse que num dia de chuva passou, viu no lixo uma cadelinha gemendo de frio. E aí ele juntou e pediu para o pessoal que vende material de construção das lojas e montou uma casa, como ele disse que é um hotel para casa, que tem comida, onde o cachorro das ruas, né,
os cachorros que estão na rua, podem dormir e se aquecer durante os dias de chuva e de frio. Uma equipe de veterinário vendo aquilo ali, vão lá e cuidam deles. E diz que é impressionante como que os cachorros sempre deixam que outros cheguem, eles dormem todos amontoados, numa praça em plena cidade, na Bahia, em Salvador. Né? E ele fala que, no princípio, para construir essa casa, ele é que deu esse dinheiro e foi pedindo ajuda. E que hoje uma equipe enorme está ajudando. Né? Então, diante disso, gente, a gente pensa que em todo momento a gente tem a oportunidade de fazer o bem, de doar alguma coisa, de inspirar alguém para fazer algo. Né? Enquanto tem muitos abortando, todos os dias eu gosto de falar, gente. Hoje, até 3 horas da tarde, foram 1.921, foram 75 mil abortos e 1.921 suicídios. E eu gosto muito de lembrar que sempre que um irmão suicida, sempre no velório tem com essa pessoa, eu devia ter ido lá. A gente não precisa de nenhum real para ir lá, né? Para a gente conversar, para a gente... A questão do aborto é porque em muitos países isso ainda é até pago pelo governo. E diante da espiritualidade, esses governantes que votam essas leis e que ainda sustentam isso, porque eles de alguma forma responderão por isso. Então, muitas vezes o excesso de dinheiro, ele leva a isso, né? Países muito ricos que financiam o aborto. Então, imagina o dinheiro empregado nessas clínicas. Tem embarcações de ONGs que param no mar, em alguns países, mulheres para lá que querem abortar, que no país é proibido, mas respeitado as 200 milhas. O dinheiro que se gasta com isso, talvez, né, algumas dessas 3 milhões de crianças menores de 5 anos não teriam morrido de fome. Então, quando a gente está do ensinamento do Evangelho, né? Quando Paulo diz em tudo dai graça, se não conhecer a dor do seu irmão, como diz Emmanuel, fatalmente passará por ela, a gente precisa entender que o nosso caminho e onde nós estamos não é o dinheiro, que a maior riqueza que a gente tem é a famosa palavra que chama empatia. Agora, né, a gente chama de empatia. E a falsa empatia é o mais grave, né? É aquela sensação de que eu estou fazendo, estou o tempo inteiro filmando, fotografando, mostrando, contando. É aquela sensação que a gente não está, porque a gente não olha nos olhos, né? Então, vamos, com toda a reflexão que a gente puder hoje, refletir. A gente precisa de dinheiro e ganhar na loteria para fazer. Tem mais alguma coisa? Acho que pergunta não tem não, né? Só comentários. Então vamos aos comentários. Seu Valdir disse: obrigado mais uma vez por estes ensinamentos. Deus abençoe a todos. Dona Maria Selma. Oi, amiga. Amiga, né? É as duas de 25 anos da FEAC. A Gislene: boa noite, meninas. Ligadinha aqui, aprendendo muito com as lições. Saudade de vocês. A Regilene Silva diz: que saudades das cestas de oração. A Joelma: boa noite, gente boa. Linda vocês. Gente boa. Aguinaldo pediu para falar para vocês que ele vai voltar a ir na Casa FEAC. Tô saudade demais de você, danado. Saudade dele, de Aguinaldo, gente boa. Tá intimado, Aguinaldo. A Joelma ainda diz: amanhã é dia de vocês fazerem a coisa mais linda que o nosso Mestre Jesus,
abençoe todos vocês. É muito lindo para as crianças e adultos. A dona Neuza, amo vocês. Toda semana espero ansiosa por esta quinta-feira para ouvir e assistir esses ensinamentos. Gratidão. E a dona Neuza colocou um diálogo aqui, Denise, com a Joelma, tá? Eu vou ter que passar isso para você. Denise, essa história que você contou tem a sua carinha, viu, lindeza? Ela se referiu à história quando você falou do rapaz que fez a caridade para os idosos. Que ela tem a sua carinha. A cara dela. Sou boa não, gente. Presta não, tem muita coisa pra acertar. E aí a fala para dona Neuza: Neuza, eu mesma acho que até ela imaginou isso. E a dona Neuza responde: Joelma, acho que aconteceu com ela. E a Joelma: Neuza, desconfio que sim também. E a dona Neuza bate palminhas, ok? Tá dado o recado. Temos mais 2 comentários aqui. Não interessa quem foi, mas o fato foi real. O Alexandre, humano, né? Oi, pessoal, grande abraço, saudade de todos. E Edivane, Deus nos abençoe. Obrigada, meninas, beijos. Ô, gente, sou Polônio, muita saudade, sou Polônio, meu querido, sou Nivaí, saudade. Isso aí. Foram os comentários da noite. Ô, pessoal, semana que vem nós estamos de volta, né, com o Evangelho, na casa da Clarice querida, com o apoio de Dani. Nós sabemos muito pouco, temos muito que aprender, e quando nós colocamos aqui um pouquinho dos ensinamentos, vira para todos nós uma grande responsabilidade, cada dia mais responsabilidade, cada dia mais dificuldade, porque quando a gente vê e lembra dos defeitos que a gente tem vontade de sair correndo. Então é uma luta muito grande, né? E é um segurando as pontas do outro mesmo, e entendendo, gente, que essa pandemia, a gente tem tanto dinheiro correndo por aí, né? E por que ela vai durar? Que tempo que isso vai durar? Como diz o Haroldo Dutra, né? O tempo que a gente precisar para aprender. Nós já estamos chegando numa fase de uma intolerância, né? De uma ansiedade. E por quê? Nós ainda, diante disso tudo, o que é importante? O que cada um de nós vai fazer quando tudo estiver liberado? Nós vamos ter mais paciência no trânsito, nós vamos ter mais respeito para tratar as pessoas. Nós vamos valorizar mais as convivências, né? A gente vai gastar o nosso tempo curtindo a vida ou cuidando mais da gente do próximo? Ou a gente ainda vai, porque nós estávamos com tantos compromissos que nos levam a curtir, a esconder quem nós somos. Então, diante disso, vamos refletir como nós vamos voltar. O que será o nosso novo normal? Né? Como vamos abrir os nossos olhos para, de verdade, ter fraternidade e caridade para com o próximo. Essa palavra empatia nada mais é do que sentir a dor do outro. Né? Se colocar no lugar do outro, se colocar é fácil, coitado, tá lá. Mas viver de forma caritativa, diminuir a dor do outro, né? Essa é o grande este é o grande ensinamento. Eu acho que essa é a nossa, quando isso tudo passa agora, né? Medir o que a gente pode fazer, pedindo a Deus a força para que as nossas tristezas e dificuldades não nos façam desanimar. Não é isso? Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a presença. Não estou sem óculos. Nina. Ô, Nina, beijão, abração, saudade da minha Dindinha. Então vamos lá, Edivânia, gratidão pelo tempo dedicado de vocês. Nina, gratidão a todos. Dona Maria Selma, estou com saudade da FEAC. Nós todos estamos, Dona Maria Selma. E Joelma, o mundo será melhor. Ele já é. Vamos fazer a nossa prece, abraço a todos e agradecendo com muito carinho a presença de todos. Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que
que os ensinamentos de caridade, justiça e amor nos abraçam pelos teus exemplos, pelas tuas palavras. Agradecidos estamos, Jesus, a cada um dos nossos mentores e à equipe fraterna e benfazeja de Dr. Pedro Luiz, nosso mentor, que a todos amamos, a todos agradecemos. Essa inspiração do verdadeiro amor e fraternidade que nos abraça e nos envolve. Sejamos luz, gente, sejamos força, sejamos voz, sejamos as mãos. Tão bonita e benfazeja, possamos levar alegria, paz e a verdadeira caridade. Que Jesus nos fortaleça, que o Mestre abençoado demonstre, possa emanar esses fluidos tão maravilhosos, a luz azul do curar em todas as regiões do nosso planeta, e que o brilho das estrelas, das esferas superiores, pelas bênçãos do Mestre Jesus, possam a todos nós curar, encarnados e Mestre Jesus, pedimos neste momento que aqueles irmãos que estão sofrendo com as doenças, que estão nos seus momentos finais do desligamento para o plano maior, recebam com muita força e coragem o abraço dessa espiritualidade que nos recebe, que nos ampara e que não abandona ninguém. Que Jesus permita que essa equipe maravilhosa dos espíritos socorristas abracem os nossos irmãos que precisam partir. E que Deus possa, através dessa equipe maravilhosa, emanar em cada um de nós a alegria e a força de continuar para quem deve continuar. E os irmãos que precisam partir, que na alegria do amar recebam o Cristo para sempre amparar. Que assim seja. Que assim seja.